O tema de hoje é conserto de placas, como vencer os desafios iniciais, como destravar o teu início, a tua jornada para se tornar um climatrônico, os teus desafios iniciais, quais são eles, como você vai se deparar ou superá-los, né? Ou superá-los. O jogo que eu jogo com meus alunos é o jogo do resultado rápido, inclusive, né? Quanto mais rápido o cara tem resultado, mais dinheiro ele ganha, mais ele consegue produzir. Beleza? Então, bora lá. Porque na jornada existem os desafios, né? O convite, galera, não é para ganhar dinheiro fácil com tigrinho, não é para ganhar dinheiro fácil com a coisa mais simples do mundo. Não é isso. Não é para ganhar o dinheiro, mas tu não faz nada e cai dinheiro na tua conta. Nós, brasileiros, caímos muito nessas falácias. É por isso que boa parte do Bolsa Família vai para o jogo do Tigrinho. É por isso que tem um monte de maluquice aqui no nosso país que vai querendo enganar o povo. O convite aqui é para uma profissão honesta, justa e que põe dinheiro no teu bolso com altas margens de lucro. Sim, o convite é para isso. Tá? Ganhar dinheiro honestamente, mas com trabalho. Então, sim, tem os desafios iniciais. Eita, que estão me ligando hoje. Tem os desafios iniciais, certo? Normal. Ah, lá, você era tudo flores. Bem-vindo à vida real, meu parceiro. Então, os desafios iniciais, eles são praticamente até que necessários, pô. Como eu estava falando, nós brasileiros gostamos muito de coisas fáceis. Aqui o convite é para uma profissão, algo que exige um esforço, mas você vai ganhar muito, pode ganhar muito bem e com altas margens de lucro, trabalhando sim, sentado numa bancada no ar-condicionado. Pode sim. Isso, mas exige um esforço. Lá não é só flores, não. Não, meu amigo. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo à vida de adulto, que nada é só flores. Entendeu? Como eu estava dizendo, os desafios para você iniciar nessa profissão são os desafios que uma profissão exige. Eu, particularmente, passei 5 anos na faculdade estudando para me tornar um engenheiro climatrônico. Ou engenheiro mecatrônico. Um engenheiro mecatrônico. Entendeu? Foram 5 anos na faculdade. 5 anos aprendendo, estudando essa parada. Para sair de lá. Um profissional. Então, teve suas dificuldades. Pensa que existir. Pensa isso, pensa naquilo, pensa já no trabalho. Pensa... Então, enquanto a gente não desiste dessa jornada, não para, é normal. É árduo. Para de querer ganhar as coisas da maneira mais fácil possível. Antes de ficar simples e rápido, vai ficar difícil. Tudo na sua vida antes de melhorar, piora. Tudo na tua vida antes de melhorar, piora. Quero melhorar meu shape. Vai ficar pior, vai sair, tem que treinar, tem que fazer um monte de coisa. Depois fica melhor. Tudo na vida é assim, certo? Então, só alinhando esse ponto com vocês aqui para a gente poder setar a intenção desse nosso papo de hoje. Aí o Charlie Brown vai perguntar, por que eu deveria quebrar minha cabeça com isso? Porque a manutenção eletrônica em placas de ar-condicionado, dentro do segmento da climatização, é o serviço mais lucrativo que existe. Como assim, Laandra? É o serviço que mais te deixa margem. Tu vai reparar uma placa, vai ganhar R$400, vai fazer R$400 no reparo, o cliente te paga R$400 e tu gasta R$13 no componente. E tu repara, talvez, em 1 hora, 2 horas, uma manhã, entendeu? Então, por isso que você deve quebrar sua cabeça com isso. Porque é uma ótima oportunidade, meu irmão, de trabalhar talvez em casa, de trabalhar no ar-condicionado, como muitos alunos meus têm seu laboratório em casa. Se você tem interesse, né? Você enxerga isso e cai a sua ficha sobre isso, sobre esse mercado, você deveria apostar nele. Porque dentro da climatização ou no mercado de serviços, eu conheço pouquíssimos, eu não conheço nenhum serviço que tenha uma margem de lucro melhor do que a nossa, de margem de lucro. Então, porque você pode ter resultados que nem o Robson teve essa semana, e postou aqui antes de ontem. Essa semana o cara entrou aqui e disse que ganhou R$5.600 em um único reparo. Muitos trabalhos aí o cara trabalha e não ganha esse dinheiro em um mês. E o cara fez em um reparo. É por essas e outras, como o Braulio, que tem um empresário, tem equipe externa, lida com o dia a dia e repara em torno de 6 a 8 placas por semana, cobrando R$400, R$450, no mínimo, um reparo desse. Então, é o cara que tem empresa de refrigeração,
tem a galera de campo, mas fica na empresa dele, gerenciando, sim, e repara no placa dele de clientes que vai aparecendo. Porque o climatrônico, quando ele começa a reparar a placa, é inevitável, aparece os clientes querendo reparar. Então, ó, quais são os desafios, então, que eu vejo que as pessoas mais se preocuparem nessa jornada, né? Em entendimento dos componentes eletrônicos, nós somos treinados a vida inteira, e vou querer te dar clareza sobre essa percepção. Nós somos treinados a vida inteira a estudar a parte técnica. Isso é resquício da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, os grandes empresários precisam de operadores na indústria. Sejam os mantenedores, sejam os operadores para fazer as máquinas rodarem. Logo, eu preciso formar gente para isso. Logo, eu preciso capacitar tecnicamente as pessoas. Vou citar um exemplo meu. Eu participo de um grupo em Fortaleza de refrigeração, né, chamado Sindiar, onde no Sindiar nós articulamos, nós do sindicato, né, articulamos com escolas para entregar conhecimento na escola sobre refrigeração, escolas profissionalizantes, onde os meninos saem de lá com conhecimento de refrigeração, para serem absorvidos nas empresas filiadas ao Sindiar. O que é isso? Empresários olhando para o ensino e modelando uma escola, ou quem escolheu aquele setor de atuação, modelando o conhecimento do cara para ele vir pronto ou minimamente preparado para atuar no mercado de trabalho. Depende do que? A demanda de mercado. Então, desde lá desse passado da Revolução Industrial, nós somos treinados a vida inteira a buscar a parte técnica. Então, é natural de todos nós aqui gostar da parte técnica. E é a primeira coisa que o cara pensa. Só que isso, para você se tornar empresário, empreendedor, é o que muitas vezes faz o cara quebrar. Porque ele só foca na parte técnica. Ele acha que para ter uma empresa, ele acha que para minha empresa rodar, eu tenho que ser o melhor cara técnico da bancada. Eu tenho que ser o cara mais fora da bancada, tem que estar na bancada 24 horas. E o jogo não é esse. Então, mas, obviamente, para começar nesse mercado de manutenção eletrônica, você tem que ter um entendimento dos componentes eletrônicos. Porém, não é o que vocês pensam de decorar todos os componentes. Não necessariamente decorar tudo. Tenho que saber de todos os componentes, memorizar todos os componentes. Então, na minha cabeça, memorizaram todos os componentes. Decorei tudo. E não é assim que funciona. É entender o funcionamento deles, saber testá-los, sim. Porém, a eletrônica ela não é decoreba. Porque senão o cara pensa, o tanto de componente eletrônico que existe. Como é que eu vou saber testar todos esses componentes? Vai, porque você vai aprender do jeito certo. Vai porque não é decoreba. Vai porque não é um negócio que eu fiquei criando técnicas de memorização. Não. Nosso cérebro aprende com visão, ouvido, olfato e paladar, né? E paladar e toque. São os inputs do nosso cérebro. São os sensores. Então, se eu assisto a aula, eu aprendo com o olho e com o ouvido. Mas se eu mexo na placa, eu aprendo com o tato. Certo? Obviamente eu não vou comer nada de eletrônica, mas às vezes um cheiro, ele me remete a um possível defeito. Eu pego uma placa, ela queimou algum componente, o cheiro dela, opa, isso aqui tá queimando alguma coisa. Mas especialmente visão, audição e tato vão ser inputs para o meu cérebro aprender sobre eletrônica. Então, se eu assisto uma aula, ou se eu assisto uma aula e já aplico ali o teste prático com o meu multímetro, eu vou aprender muito mais aplicando o teste prático com o meu multímetro. Porque eu estou ajudando o meu cérebro a memorizar mais aquela informação. De novo, não é decoreba, né? Ficar memorizando as coisas. Beleza? Outra coisa, os defeitos se repetem. Pensar eletrônico, os circuitos se repetem, os componentes se repetem. A eletrônica ela é uma só. Você aprende a eletrônica do jeito certo, você aplica ela em todos os equipamentos que você vê de eletrônica na vida. Segundo ponto, uso correto das ferramentas corretas. Né? Outro desafio que vocês têm. Muitos de vocês têm alicate a perímetro e não sabem utilizar. Muitos de vocês têm multímetro e não sabem o potencial que eles têm. Vocês pensam que é uma ferramenta que você viu o vídeo, o cara mostrando lá uma caixinha que ele tem, que é 2, 3 LEDs que pisca e que aciona não sei o quê, e que mostra não sei o quê, e tu acha, caraca, isso aí, velho. Ele consegue reparar porque ele tem isso daí. Sendo que tu tem um multímetro, tu não sabe utilizar o teu multímetro. Se tu soubesse utilizar o teu multímetro do jeito certo,
tu faria até mais coisas do que aquele testezinho ali faz. Por quê? Por falta de conhecimento da ferramenta. Ah, eu preciso ter um osciloscópio, um gerador de sinal, uma análise de espectro, um negócio. Não, teu multímetro, parceiro. Teu multímetro. É o teu multímetro que vai trabalhar com ele e ponto. Entendeu? O teu multímetro analisa. Eu tenho um aluno meu que tem 33, 34 anos de manutenção eletrônica. Ele passou esse tempo todinho trabalhando somente com multímetro. Ganhou dinheiro pra caramba, tem um histórico gigantesco de manutenção com multímetro. Ele quer qualquer tipo de cara que vem cagar a regra dizendo que tem que ter um osciloscópio, que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Né? Amigão, conhece aqui o João Batista, da AME? Só com multímetro o homem ganhou dinheiro que só peste historicamente há 30 e tantos anos. Outro dia eu falei, o cara falou assim, imagina o serviço dele. O cara se garante, meu irmão. O cara é uma enciclopédia viva. Respeitado demais pelos alunos da AME. Entende? Então, esse cara quer todo o argumento. Agora, se você tem a ferramenta e não sabe utilizar, aí é outros 500. Então, tem esse desafio de aprender a utilizar corretamente as suas ferramentas. Saber utilizar corretamente as suas ferramentas. Beleza? Outro ponto que trava, que você tem que procurar destravar, tem o que tem o alicate a perímetro e o multímetro, ou só um deles? Só um deles. Eu tenho só, se você trabalha em campo, né, tem que medir muito corrente de máquina, tem o alicate a perímetro. Eu tenho um multímetro que eu trabalho mais em bancada, então eu tenho um multímetro mais completo. Inclusive, eu botei um medidorzinho na minha bancada, que ele mede a corrente do todo. Se eu testo na bancada, eu estou medindo a corrente ali. Certo? Se eu estou testando na bancada, eu estou medindo a corrente. Então, ó, outro ponto que trava, né? Outro ponto que é desafio inicial é receber a placa e saber por onde começar. Receber a placa e saber por onde começar. Pego a placa, e aí, faço o quê? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o cliente? Quais são os questionamentos que eu tenho que me fazer em relação àquele defeito? Porque sim, eu me questiono por isso com defeito. Certo? Antes de eu pegar na placa, eu vou ver o histórico da placa. Eu fui ver o vídeo que ele fez ao reparar a placa, fui ver que tinha mexido. Fui ver o que o cliente tinha relatado, porque voltou em garantia. O cliente relatou que deu o mesmo defeito que deu a primeira vez. Opa, o que foi feito na primeira vez? Aí um defeito relacionado ao ventilador. Aí ele corrigiu o ventilador. Aí eu fui analisando o quê? Vou analisar o quê? O circuito do ventilador. Eu vou analisar o circuito do IPM. Eu nem mexi na placa da condensadora. Eu nem fui mexer na placa do condensador. Eu fui mexer na placa na placa do evaporador, no circuito do ventilador. Então, eu não fui analisar a placa como um todo. Eu peguei o circuito lá do ventilador, fui verificar que tinha um fusistor aberto. Rapidamente eu fui lá e analisei o defeito. Então, receber a placa e saber por onde começar é uma trava que muitos de vocês têm. Quarto desafio que você pode ter, manuseio de algumas ferramentas, como ferro de solda, por exemplo. E não é desculpa o termo, é cada cagada que a gente recebe em placas eletrônicas. Neguinho vai mexer na placa e faz um escarcéu na placa. Destrói a placa todinha. Pior, às vezes dá certo e o cara repara. Mas, muitas das vezes, o cara... E quando dá certo o cara repara, o cara devolve a placa para o cliente toda destruída. Quando eu falo destruída, é bolão de solda, trilhas levantadas, não passa um verniz. Entenda uma coisa, turma. O jogo da manutenção profissional... Certo? E eu posso falar isso porque eu vivo da manutenção, jogo um jogo profissional de manutenção eletrônica. A empresa já vai para o 6º ano de mercado. É um bebezinho, né? Mas já tem um tempo bom para a gente aprender muita coisa. Quando eu falo para tu reparar uma placa por dia, que eu faço 8 placas em média por dia. Tá entendendo? Então, o que eu te ensino a fazer é o que eu fiz lá atrás, quando eu estava começando. Eu já passei da fase, eu sei as fases, tudo que tu vai passar. Então, eu sei, tá em que fase, amigo? Tá nessa fase? Vamos embora pro próximo nível, tem que fazer isso aqui. E eu tô nessa fase agora? Vamos pro outro nível, tem que fazer isso aqui. Porque eu passei, quebrei a cara e entendi os melhores caminhos. Então, aqui é um professor. Posso garantir isso para você. Se você me vem ensinando alguma coisa para você, é porque eu vivenciei. Nada que eu li em livro, não é nada que eu alucino que seja. Eu jogo o jogo da manutenção e é isso que eu ensino para vocês. Então, quando eu falo de métodos, quando eu falo de manuseio de ferramentas, ferro de solda, por exemplo, e quando eu falo que na manutenção o reparo profissional é o reparo onde você não deixa rastros, o cliente não vê o que é que você fez na placa, o cliente não tem que ver, tem que ficar imperceptível o teu reparo. Esse é o reparo mais profissional que tem. Quando o cara mexe de todo jeito, não sabe tirar um componente, não sabe mexer no componente SMD, arranca trilha, levanta pino, faz um escarcéu na placa,
Só mostra que tu passou lá, foi chutando tudo mesmo. Destruiu a placa do cliente todinho. Não faz sentido nenhum. Certo? Beleza. Então tem que aprender a soldar e estourar componentes de PSMD, aprender a lidar. Aprender um desafio que você vai ter que ter. Isso é treino, é que nem jogar futebol, que nem bater falta, que nem treinar pênalti no futebol. Tem que fazer várias vezes, tem que treinar. Pegar uma placa de sucata, tirar peça, tirar componente, testar, botar componente, tirar componente. Tira casaco, bota casaco, igual o Daniel San. Testando para tu ganhar o manuseio. Teu dedo vai ficar dolorido no começo, porque tu não tem força ali no dedo para usar o sugador. Tu vai entender a força que tu tem que utilizar no teu ferro de solda, qual temperatura que tu trabalha. Tudo isso você vai treinando. Obviamente, com a orientação certa, você vai mais rápido. Tá? Outra questão é segurança. Muitos de vocês têm medo de levar choque. Eu tenho um exemplo dentro de casa, dentro da empresa, né? Hoje, o nosso suporte técnico, que é um engenheiro mecatrônico, né, o cara estudou comigo, ele chegou para trabalhar comigo com muito medo de levar choque. E eu entendo que o medo, ele é inversamente proporcional ao conhecimento. Eu só tenho medo de levar choque porque eu não sei onde eu posso levar choque. Entendeu? Porque se eu sei onde eu posso levar choque, eu vou evitar encostar ali e vou. Embora, às vezes, eu levei um choque recentemente, no 310 volts, trifásico 380, na verdade. De uma análise em campo, que eu levei um choque gigantesco, que eu sinceramente, eu não sei onde foi que eu encostei. Só sei que do nada, levei uma travada aqui, deu até um grito. E eu, geralmente, sou muito cuidadoso. Se é porque eu tava com aliança, eu não sei. Mas eu não tava encostando em nada, medindo ali e tal, mas alguma coisa, eu aterrei algum canto e levei um... Beleza. Eu quero dizer com isso, que mesmo o cara tendo muito cuidado, ainda pode dar uns vacilos. Pode. Mas, geralmente, de maneira geral, o conhecimento, quando você tem um conhecimento sobre eletrônica, você sabe o que é tensão AC, tensão DC, sobre eletricidade, né? Tensão AC, tensão DC, onde está a tensão AC, onde está a tensão DC, qual tensão que dá choque, onde se deve se atentar a não encostar, onde você pode encostar que não vai dar nada. Tudo isso aí você vai adquirindo conhecimento, vai entendendo e vai conseguindo pegar uma placa e saber onde energizar. A primeira placa que eu energizei na minha vida, eu energizei na chapa de metal. Então, se eu conseguir, você também consegue, cara. Eu energizei na placa de metal, cara, a placa. Foi fogo de artifício, um papocado medonho. Pô, 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 eu que loucura é essa? Quando eu fui ver, eu botei a placa em cima da chapa de metal. E energizei 220. Ora, só as patacas zona preta de carbonizada em cima da chapa de metal. Loucura, né? Falta de quê? De conhecimento. Então, ter medo de levar choque é simplesmente falta de conhecimento. Ou algum trauma, né? Pode ser algum trauma. Mas, geralmente, é falta de conhecimento. Você adquire o conhecimento certo. Esse cara trabalha comigo, entrou tendo medo de levar choque. Morri de medo de trabalhar com placa energizada. Hoje em dia, ontem mesmo ele estava analisando uma placa do meu lado lá, energizando, medindo, tudo. Não tem mais aquele receio. Então, chegou com medo de levar choque porque não tinha o conhecimento de onde poderia analisar. Achava que tudo leva choque, não sabia onde é que tinha tensão AC, onde é que tinha tensão DC. Então, o medo, ele lembra agora, ó, a partir de hoje, medo, tô com medo de alguma coisa. Medo é falta de conhecimento. Tá na rua, vê um cara encapuzado. Tu pensa o quê? Medo. Vou sair correndo, vou atacar, vou fazer alguma coisa, vou chamar a polícia, sei lá o quê. O que é teu medo? Medo se ele vai fazer alguma coisa contigo ou não. Se tu soubesse que ele vai passar e não vai dar nada, tu não tinha medo. Se fosse um conhecido teu, que tu sabe que não dá nada, e o cara vai passar e vai só tirar um contigo, é só um amigo teu brincando, tu não ia ter medo. Então, medo é falta de conhecimento. Grava essa, tá? Guarda essa aí pra ti aí. Mas o medo pode travar muito de vocês. Não sei nada de placa. Tem chance de aprender? Tem. Todo mundo que começou, que hoje em dia repara a placa, eu e qualquer outra pessoa que você vê como muito boa em eletrônica, começou sem saber nada. Começou igual você, Edmilson. Não sabia nada de placa. Para mim, placa eletrônica se resumia a uma plaquinha verde que tem aqui dentro desse controle. Se desmonta, tem uma plaquinha verde. Para mim, a eletrônica se resumia a isso. E em 2015, eu conheci a eletrônica. 2015. E aí começou minha jornada de aprendizado. E desde então, nunca parei. Então, todo mundo começa sem saber de nada, tá? Todo mundo começa sem saber de nada. E por último ponto aqui, pra gente, desses pontos que desafios iniciais, é a comparação. A comparação para muito de vocês.
certo? Vocês querem começar na manutenção eletrônica se comparando comigo. Ou com o aluno meu que tá veterano, entendeu? Não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum. Por que tu se compara comigo que eu tava lá na minha avó? Por que tu se compara com o meu aluno que hoje tem a empresa dele, mas quando começou era uma porta que ele botava em cima da cama e mexia nas placas em cima da cama dele, sem camisa. Entrava ao vivo comigo sem camisa, mexendo na placa. Compara com isso aí. Começa com o que tu tem, com o conhecimento que tu tem. Isso compara só contigo mesmo. Compara contigo. Eu tô melhor do que ontem? Tô. Então pronto, é isso. O jogo é esse. Tem que estar melhor do que ontem. E pior do que amanhã. Melhor do que ontem, pior do que amanhã. Porque senão, meu irmão, tu vai travar. Porque a comparação, a gente nunca compara o nosso melhor com o pior do outro. A gente sempre compara o nosso pior com o melhor do outro. Nosso cérebro é assim. Entendeu? Cuidado com a comparação. Vai tentar te parar. Se compara com você mesmo. Seja melhor que você foi ontem na evolução da manutenção eletrônica. O jogo é esse. Beleza?